Meio curioso o fato de eu estar falando sobre dois filmes do Joe Johnston no mesmo mês. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E como falta um pouquinho de tempo só para a estreia do Capitão América Admirável Novo Mundo, e eu pretendo ter o MCU completo aqui no canal em algum momento do futuro, eu acho que é um bom momento para a gente começar a fazer uma retrospectiva dos filmes do Capitão América, começando com o primeiro do MCU, que é o Capitão América, o Primeiro Vingador, filme de 2011 dirigido pelo Joe Johnston. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar de Capitão América deve ter sido naqueles games de PlayStation 1 do Homem-Aranha, sabe? Que teve aquela duologia lá, o Rise of Electro, era super legal, por sinal. E devo ter visto em algum desenho animado, em algum cartoon por aí, mas eu acho que a ideia de um filme do Capitão América no cinema começou a ser despertada quando a gente viu aquele easter egg, aquele protótipo de escudo aparecendo no fundo do escritório do Tony Stark no primeiro Homem de Ferro. E dito e feito, né? A Marvel Studios, lá para 2005, 2006, quando eles estavam se tornando independentes, iniciando o selo da Marvel Studios do Kevin Feige, o Capitão América foi um dos projetos iniciais da empresa para bolar o plano dos Vingadores, que incluiria o Homem de Ferro, o Homem-Formiga, o Thor, o Capitão América. Então, meio que paralelamente, o Kevin Feige e o Avi Arad desenvolvem o primeiro filme do Thor, que seria dirigido pelo Kenneth Branagh, tem vídeo sobre ele aqui no canal, e um filme sobre o Capitão América, que seria ambientado na Segunda Guerra Mundial. Vale lembrar que o Capitão América, criado nos quadrinhos em 1941, literalmente como uma peça de propaganda durante a Segunda Guerra Mundial, rendeu um infame filme nos anos 90, produzido aí por um ex-cabeça da Canon Filmes, que fundaria a 20th Century Films. Eu acabei falando sobre essa produtora aqui no canal também, em 1990, que acabou sendo, acho que, o primeiro contato de muitas pessoas com a figura do Capitão América. É uma produção meio trash, assim, vejam só esse Caveira Vermelha, por sinal, que acabou sendo lançada diretamente para VHS e por muito tempo foi o único filme do Capitão América que era possível encontrar, pelo menos aí nas profundezas do VHS da internet. O projeto do Capitão América no MCU, de fato, começa a ser desenvolvido lá para 2006. Nomes como Jon Favreau e o Louis Leterrier, que antes de forem dirigir o Homem de Ferro e o Incrível Hulk, tiveram lá um certo interesse, mas o Kevin Feige sempre quis o Joe Johnston para dirigir esse filme. O Joe Johnston do Jumanji, do Jurassic Park 3, mas especialmente o responsável pela adaptação de The Rocketeer, que traz muitos dos elementos que o Kevin Feige iria querer nesse Capitão América, com essa abordagem retrô de um super-herói na Segunda Guerra Mundial. Então o Joe Johnston iria fazer basicamente um Rocketeer 2.0 ambientado na grande caixa de areia, nem era tão grande naquela época, né, do que iria ser o universo compartilhado da Marvel. Então, quando o Joe Johnston é anunciado como diretor, lá para novembro de 2008, ele contrata o Christopher Marcus e o Stephen McFeely. Na época nem pareceria, né? Mas esses dois roteiristas iriam se tornar dois dos nomes mais importantes do MCU, já que eles iriam escrever não só todos os filmes do Capitão América, mas os dois últimos filmes dos Vingadores dos irmãos Russo, né? A gente ainda vai chegar muito nos nomes aí do McFeely e do Marcus. E para interpretar o Capitão América, pessoal, antes do Chris Evans conseguir o papel, e eu lembro bem na época, né, quando ele foi anunciado, poxa, mas ele foi o Tocha Humana já, né, foi a primeira coisa que eu imaginei. O Chris Evans, ele foi meio relutante em aceitar o papel, ele recusou 3 vezes antes de topar, superando aí outros nomes que estavam na disputa, como o John Krasinski, o Channing Tatum, o Glenn Powell já naquela época, o Garrett Hedlund, o Jensen Ackles, o Chris Pratt, o Zachary Levi e até mesmo o Sebastian Stan, que acabaria sendo escalado como Bucky Barnes, o futuro soldado invernal desse universo, e com um orçamento de 140 milhões de dólares, que faz parte do investimento inicial que a Marvel Studios tinha nos filmes deles, né? Foi um investimento de $500 milhão para produzir 10 filmes. O Capitão América teve suas filmagens iniciadas em junho de 2010 e completadas em novembro daquele mesmo ano, com, né, esse terrível acréscimo da conversão em 3D na pós-produção. Quem
viveu esse período pós-Avatar lembra bem como era difícil ir no cinema encontrar uma sessão 2D de um filme que não foi planejado para ser rodado em 3D, né? E o Capitão América, o Thor, na verdade, quase todos os filmes da Marvel sofreram muito com essa conversão em 3D. E vale apontar também, né, que além do McFeely e do Marcos, o próprio Joss Whedon fez uma revisão não acreditada no roteiro, meio que para linkar o Capitão América com o primeiro Vingadores que ele já estava trabalhando na época. Resultado, chegou nos cinemas em julho de 2011, foi o último filme da Marvel antes do grande plano dos Vingadores, e é um filme que, na minha opinião, eu nunca gostei tanto, eu sempre quis entender a paixão que alguns fãs, que muitos amigos meus têm por ele, mas que, né, entre uma coisinha boa ou outra ali, uma coisa retrô, né, que me agrada, eu acho que é realmente só um dever de casa, um filme protótipo aí pra chegar no Vingadores. A história do filme é ambientada na Segunda Guerra Mundial, quando o heróico, porém frágil Steve Rogers, vivido por Chris Evans, aceita participar de um programa para transformá-lo em um super soldado, que o levará para os campos de batalha na figura do Capitão América. Primeiro que assim, a ideia de um super-herói no campo de batalha na Segunda Guerra Mundial é algo que pessoalmente me deixa muito animado, e eu lembro, né, naquele período de 2009 e 2010, quando a gente sabia que o filme ia sair, mas não tinha nenhuma coisa oficial ainda, o que chovia de trailer falso, até de curtas amadores do Capitão América na internet, era muito legal. Tem um especificamente que sempre vem na minha cabeça, que ele imagina o desembarque na Normandia com o Capitão América no meio da batalha, e era um teaserzinho bem curto, bem amador, mas era tão eficiente, tão legal. Queria poder colocar aqui, eu não sei se eu vou conseguir encontrar, né? Se eu encontrei, você está vendo aqui agora, se eu não encontrei, assim como as memórias do replicante Roy são lágrimas que desaparecem na chuva, e eu adoraria um filme casca grossa, assim, rated R, Capitão América na Segunda Guerra Mundial. Isso nunca vai acontecer, provavelmente, né? Mas o que a gente tem aqui é um filme que, de fato, tenta recuperar o que o Joe Johnston fez com o Rocketeer, né? É uma visão bem fantasiosa, bem artificial do que é a Segunda Guerra Mundial. Você não vai ter o resgate do soldado Ryan nesse filme de forma alguma. É a versão marvelizada daquele conflito, então você tem que aceitar isso desde o início, desde o fato de nossos vilões não serem exatamente os nazistas, mas sim a Hydra, que é o departamento paranormal de ciência que o Adolf Hitler supostamente teria na época, representado aí pelo vilão Caveira Vermelha do Hugo Weaving, né? O Hugo Weaving é o cara que você chama pra fazer um vilão espalhafatoso, e eu acho que ele tá divertido aqui, né? Uma boa performance, uma boa maquiagem, mas não é tão ameaçador, não é tão impactante assim, né? Eu sempre achei muito besta o fato dos soldados da Hydra levantarem os dois braços pra fazer a saudação do Hail Hydra. É meio genérico demais pro meu gosto, sabe? Eu esperava algo completamente diferente e eu sempre tento aceitar o que o filme tá me mostrando através desse tom, desse design, do fato de ter arma laser no meio da Segunda Guerra Mundial. É uma abordagem pulp perfeitamente aceitável e funcional. Isso se manifesta bem pelo design de produção, pelo figurino, essa mistura de ficção científica com um épico de ação histórico, mas pessoalmente, assim, não é exatamente o que eu queria, sabe? Acho que isso não funciona 100% pra mim. Me incomoda muito o fato de que esse filme, apesar de ter um valor de produção bem grande, de ter uma fotografia caprichada do Shelley Johnson, parece limpo demais para um filme de Segunda Guerra Mundial, né? Eu senti falta de uma película, de um grão, de algo que realmente parecesse uma guerra. Não é o caso desse filme. Pra mim, é uma coisa meio genérica e lavada, e isso às vezes me impede de entrar no filme. E olha que eu até acho que o trabalho do McFeely e do Marcos, pelo menos no primeiro ato, é absolutamente muito forte. Você introduz o Steve Rogers, que apesar de eu não comprar exatamente da onde vem o desejo dele, né, de querer ir pra guerra, ele é tão obstinado, ele é tão idealista na proposta dele de não gostar de valentões, eu sinto que faltou algo ali, sabe? Algum trauma, alguma coisa de família. Ele é só uma chapa branca, um projeto de herói que quer desesperadamente ir pra guerra. Mas ainda assim, né, olhando para métricas de roteiro como o do Aaron Sorkin, um personagem com um objetivo forte estabelecido desde o início é muito fácil de torcer. Então, o Steve Rogers é um bom protagonista, o Chris Evans traz um lado um pouco mais sério e dramático, né? Eu lembro que quando ele foi escalado, eu imaginei que seria mais uma versão do Tocha Humana, mas não, ele faz um bom herói, um herói carismático. Você
compra a bondade dele, especialmente na ótima cena da granada, né, quando o Tommy Lee Jones joga uma granada falsa, todos os soldados fogem, mas o Steve Rogers é o único que se joga em cima da granada para proteger os colegas, né? Então é um bom retrato aí sobre a ótima índole que ele tem, sobre o altruísmo do Steve Rogers e a transformação subsequente dele no Capitão América, né? Cujo o herói é basicamente um super anabolizante nos campos de batalha. E tem um elemento que eu gosto bastante do Capitão América, pessoal. Eu sinto que ele é muito mais forte na primeira metade do que na segunda, que é assim, tá, beleza, nós estávamos em 2011 quando o Capitão América saiu. Como que você vai me convencer de que um herói vestindo a bandeira dos Estados Unidos é realmente algo que vai, não sei, falar com o público internacional, por exemplo? A ideia de transformar o Capitão América, aquele visual, aquele traje, numa peça de propaganda de um senador que tá querendo vender mais armamentos e munição para os campos de batalha é brilhante. É a melhor ideia do filme inteiro para mim, garante boas sequências de montagem, uma trilha sonora muito inspirada do Alan Silvestre, teve até canção do Alan Menken aí com The Star Spangled Man with a Plan, se eu não me engano. Então eles conseguem pegar aquele conceito e aquele traje raiz dos quadrinhos dos anos 40 e inserir organicamente nessa Segunda Guerra um pouquinho mais sisuda que eles criaram, né? E aí, progressivamente, você vai tendo o sucesso do Steve Rogers no campo de batalha, a figura do Capitão América crescendo para se tornar, de fato, um soldado e um líder, enquanto ele vai enfrentando os soldados da Hydra. Porém, eu acho que é justamente nessa segunda metade, quando ele já é o Capitão América, quando ele vai de frente a enfrentar o Caveira Vermelha e a Hydra, ele acaba corrido demais, né? Eu acho até irônico que tenha tantas sequências de montagem para avançar a história, mas avançar tanto que você acaba perdendo elementos que poderiam ser interessantes, né? Eu acho que muitas pessoas iriam querer ver o Capitão América numa missão só, por exemplo. O filme inteiro é uma missão e esse é o objetivo, e aí ele seria, né, mais dark, mais violento, mas aí é um puro egoísmo meu. Eu estou exigindo por um filme que não foi proposto. Esse filme existe para estabelecer terreno para um filme de Vingadores, basicamente. Porque é literalmente isso, né? A segunda metade tem aí uma grande batalha. Eu acho que o Joe Johnston faz um trabalho competente nas cenas de ação. É meio curioso pegar para ver um filme de 2011 e ver que ele tem umas tomadas um pouquinho desengonçadas na forma como ele mistura um dublê ou o próprio Chris Evans saltando de lá para cá no meio de uma explosão CGI. Hoje, ele seria um boneco digital com toda certeza, né? Toda a tomada seria digital, mas ainda é bonitinho ver que existe algum esforço para capturar a ação na câmera. Por mais que a integração do efeito prático e do efeito digital não seja tão boa, é bacana ver isso, né? Essa tomada do Bucky caindo do penhasco, por exemplo, você vê que tem um ator girando ali numa tela verde, ao invés de ser um boneco digital por completo, né? Então me agrada um pouco essa última cartada do saudosismo prático antes do MCU virar uma grande piscina CGI lavada, que a gente vai comentar muito especialmente no próximo filme da saga. E o final, né, o Capitão América, ele tem esse romance com a Peggy Carter da Hayley Atwell, que é muito carismática, mas é um romance que pra mim não é tão bem construído, por mais que você tenha ali os elementos, tenha as cenas entre os dois, nunca soa tão importante pra mim, ainda mais pra aquele desfecho onde o Steve Rogers faz um sacrifício, aterrissa, na verdade cai com aquele grande cruzador da Hydra e acaba congelado. Eu não sinto muito impacto. Eu acho que, né, ao contrário do Thor, do Chris Hemsworth, da Natalie Portman no filme do Kenneth Branagh, que foi no mesmo ano, lá você tinha um certo investimento, você tinha mais tempo, mais diálogo entre os dois. Nesse daqui, né, assim como a própria motivação do Steve Rogers, não é tão forte pra mim, o que acaba tornando o final muito ruim, né? Eu acho que o final... se você tem uma dúvida de que esse filme é só um trailer pra Vingadores, é basicamente esse cliffhanger aí que na época eu achei terrível. Hoje, beleza, a gente sabe o que vem depois, sabe que tem o filme dos Vingadores, o Nick Fury aparece, e eu gosto daquele 360 que o Joe Johnston faz do Steve Rogers no meio da Times Square. É uma coisa que eles nunca fariam hoje em dia, pra não spoiler, não entregar segredos da trama, mas pelo menos fica algo visualmente interessante, apesar de ser... tá literalmente puxada a tomada a história do filme, né? Aquela realização de que o Capitão América agora está no futuro. Não é algo que envelhece tão bem pra mim, pessoal. Assim como a maioria dos elementos do Capitão América, eu acho que ele tem sim um primeiro ato muito forte, um bom protagonista, algumas recriações de época interessantes no sentido do retrô, quase um retrofuturismo
passado para retratar esse conflito mundial, que não é exatamente do meu grande agrado. Eu teria preferido algo muito mais dark e violento. Eu acho que até que o Mulher Maravilha da Patty Jenkins faz um trabalho um pouco mais interessante em como contextualizar um conflito mundial e a figura de um super-herói. Um dia eu ainda quero falar mais um pouquinho sobre o Mulher Maravilha aqui no canal, mas eu acho que no geral tem um bom elenco, o Chris Evans tá bem, o Tommy Lee Jones é sempre uma presença muito engraçada, a melhor piada do filme é dele. Mas é um filme que realmente eu nunca consigo me empolgar tanto quando eu assisto. Ele tem lá os seus méritos, mas dessa primeira fase da Marvel eu devo confessar que é o que eu menos gosto. Pra Capitão América, o Primeiro Vingador, eu dou uma nota 5. E no lado financeiro, ainda era um período de apostas e ricos para Marvel Studios. para Marvel Studios, o Capitão América, o Primeiro Vingador, chegou nos Estados Unidos em 22 de julho de 2011 com um valor de 65,58 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 90,727 milhões, fazendo um total doméstico de 176,654 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 248,353 milhões, e no mundo inteiro 370,569 milhões, que ajustado para a inflação sobe aí para 516,778 milhões. Ele não se pagou necessariamente, mas o plano já estava seguindo, tudo isso iria ser compensado pelo próximo filme, que é o Vingadores de 2012, mas também pelas duas continuações extremamente bem-sucedidas do filme, O Soldado Invernal e o Guerra Civil, que é o assunto dos próximos vídeos dessa retrospectiva que eu vou trazer antes da estreia do quarto filme estrelado pelo Anthony Mackie. Mas até lá, deixe nos comentários o que vocês acham do Capitão América, o Primeiro Vingador, e qual é a do Capitão América, né? O Capitão América é de fato uma figura interessante, que rende bons trabalhos dentro do MCU, ou será que a gente seria melhor servido com um filme rated R, estilo Resgate do Soldado Ryan? Eu acho que eu fico com a segunda opção. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.